Olá, muito boa tarde para você, muito obrigado pela companhia com a gente. Hora de almoço, hora de informação aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos aos destaques desta edição do Telejornal NT Sul. Neste dia do professor, tem reportagem especial. Nós vamos mostrar a diferença e importância deles na vida dos alunos. Tem relações que ultrapassam os muros da escola e criam laços para toda a vida. E a matemática nunca foi o meu forte, até hoje não é. Mas ela tentava transformar a aula e deixava ela de uma maneira mais lúdica, mais interessante. A gente já tinha uma relação boa em sala de aula, sempre teve, né? E ainda, mãe e filha juntas contra o câncer de mama. Na terceira e última reportagem sobre o Outubro Rosa, a gente conta como a dona Hilda inspirou a Lucimere a confiar na vitória contra a doença. Passadas todas as dificuldades do tratamento, hoje elas comemoram. Eu estou feliz porque eu estou vencendo essa batalha. Café é tudo, né? Prefeito Leandro Balardim não vai dar continuidade ao projeto de pavimentação das avenidas Brasil e Orlando da Cunha Carlos. O valor elevado das taxas de juros motivou a decisão. Não há desistência, porque esse contrato nunca existiu. Se vocês me perguntarem mais, o que significou isso? Enganaram as pessoas. No quadro E aí, quanto sobra? Vamos aprender como falar de educação financeira com as crianças. Dizer para a criança, por exemplo, se você quer aquele brinquedo, vamos juntar o dinheiro por algumas semanas. E é esse tipo de diálogo que ensina que nem tudo se conquista na hora e que guardar é tão importante quanto gastar. E neste dia 15, Dia do Professor, nós também vamos receber ao vivo aqui no estúdio a professora Marielle Gonçalves. Nós vamos falar sobre a trajetória dela na educação e sobre a importante missão de contribuir com a formação de tantas gerações e tantos professores no Instituto João Neves da Fontoura. E espaço aberto para você de casa se manifestar, fazer, quem sabe, aquela lembrança sobre um professor, sobre uma professora que foi impactante na sua vida. Afinal, hoje é um dia da gente celebrar a educação, refletir sobre a educação e fazer homenagens, né, aos educadores, aos professores. Se tiver foto, quem sabe, aí do seu tempo escolar, uma foto que foi marcante, manda pra gente aqui, com carinho a gente coloca na nossa telinha hoje. 51997697129 é o número do WhatsApp, esse que já está aparecendo na telinha, para você participar e fazer o NT Sul junto com a gente, tá bom? Nossas lives já estão no ar também, você pode escrever pra gente em facebook.com/TV Cachoeira e em nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. O governo federal descartou a adoção do horário de verão em 2025. O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, durante o programa Bom Dia Ministro, na terça-feira. Segundo ele, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico assegurou que o país está em condições de segurança energética completa e absoluta para esse ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo federal está seguro de que o país não precisará retomar o horário de verão neste ano. A afirmação foi feita durante o programa Bom Dia Ministro, desta terça-feira. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico concluiu, segundo o ministro, após avaliações que, em decorrência de planejamento prévio e ao índice pluvial dos últimos anos, o Brasil está em condições de segurança energética completa e absoluta para o ano de 2025. O ministro afirmou que o sistema energético do Brasil é robusto e, graças ao planejamento bem feito, a adoção do horário de verão neste ano está descartada. O horário de verão foi revogado no Brasil em 2019 durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde então, não retornou mais. O objetivo é aproveitar melhor a luz natural com o adiantamento dos relógios em 1 hora. Recentemente, o Operador Nacional do Sistema Elétrico recomendou um retorno na mudança do horário por conta da sobrecarga do sistema elétrico. O operador destacou que problemas podem ocorrer, já que, sem o horário de verão, as usinas térmicas precisam atender uma demanda maior no horário de pico e adotar outras medidas para evitar um problema no sistema.
Bom, então, sem horário brasileiro de verão. E você de casa, o que acha aí dessa medida? Conte pra gente nas redes sociais. E agora vamos falar de recursos aqui para o município de Cachoeira do Sul. Cachoeira garantiu os seus investimentos na Consulta Popular 2025. A cidade ultrapassou a meta mínima de participação e, com isso, vai receber uma parte dos recursos estaduais destinados ao Cored Jacuí Centro. Neste ano, o valor total para os 7 municípios da região é de R$ 2.400.000, isso na totalidade. Cada cidade, incluindo Cachoeira, vai contar com R$ 342 mil para investir em melhorias escolhidas pela população na região. E nós vamos para a tela agora conferir quais propostas serão colocadas em prática em cada cidade. Então, as propostas que foram aprovadas, votadas pela região aqui do Cored Jacuí Centro. Me acompanhe na telinha. Então, começando aqui pelo número de eleitores, não é? Caso de Cachoeira do Sul, são 63.941 e os que votaram na consulta popular foram 1.938. Percentual de votação 3,03. Foi uma adesão bastante baixa, né? Mas suficiente para garantir os recursos, o que é já uma excelente notícia. Então, o total de 3 programas foram classificados e a gente vai ver agora quais foram esses programas. São áreas que vão receber esses recursos. Então, esses 342 mil a que Cachoeira do Sul tem direito, eles serão divididos entre esses projetos que a gente vai ver aqui. Então, a proposta mais votada no Cored, a proposta 4, recebeu 1.483 votos. Dentre toda a votação do Cored, foi construção ou recuperação de espaços públicos de esporte e lazer. Então, a destinação é Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. O total para o Cored, para os 7 municípios, 800.160. Então, Cachoeira do Sul tem um pouquinho mais de 100 mil para esse projeto, construção ou recuperação de espaços públicos de esporte e lazer. E aí, na sequência, então, o projeto tem que ser devidamente apresentado dentro aqui desta proposta. Próxima tela, que foi a segunda proposta mais votada e que Cachoeira do Sul também recebe recursos: construção, reforma, ampliação, aquisição de bens e serviços de estruturas de desenvolvimento rural. Então, o destino é Secretaria de Desenvolvimento Rural. Valor total também, R$ 799 mil, quase R$ 800 mil para todos os municípios do Cored, pouco mais de 100 mil, ou em torno de 100 mil, para Cachoeira do Sul, para este fim. A terceira proposta, agora aqui na nossa tela: construção ou reforma de espaços com apelo turístico. Secretaria de Turismo, e no caso aqui de Cachoeira do Sul, quem vai receber é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, a terceira proposta mais votada. E depois de muito tempo, o município não voltou, pelo menos Cachoeira do Sul não voltou, não teve uma proposta classificada com uma destinação efetiva em agricultura, embora tenha ali desenvolvimento rural, não especificamente em agricultura. Então, estas foram as 3 propostas mais votadas na consulta popular deste ano, no caso do Jacuí Centro, né? Cored Jacuí Centro. Daqui a pouquinho a gente tem o nosso primeiro bloco de interatividade. Já quero convidar você de casa a mandar o seu recado, a sua opinião, inclusive, também sobre consulta popular. Mas hoje, Dia do Professor, a gente está abrindo aquele espaço carinhoso para homenagens aos docentes, professores que deixaram marcas na vida da gente, né? Espero que positivas. Conte aí, faça a sua homenagem também. Você que é educador, professor, convive no dia a dia da educação, a sua percepção também sobre os desafios para essa profissão que é tão importante, é a profissão que forma todas as outras. Mande aí o seu recadinho no nosso WhatsApp que está aparecendo na tela, 51997697129. Quem aí de casa não se lembra de um professor marcante da infância? Quase todos nós, não é? Guardamos com carinho a lembrança de um educador, seja pelo jeito de ensinar, pela forma de cobrar, pelas brincadeiras ou pelo simples cuidado no dia a dia. Neste 15 de outubro, Dia do Professor, nós vamos mostrar como essa relação vai muito além dos muros da escola. E mais, você vai ver como essa conexão começa lá nos primeiros anos da vida escolar, criando laços que duram para sempre. Porque eu amo essa escola, minha escola favorita. E todas as minhas professoras me protegem, me amam, que me faz muitas coisas por mim, me ensina a escrever, me ensina a fazer letra, me ensina
O depoimento genuíno da Lívia para a nossa interação foi o motivador e a linha que seguimos para preparar esse conteúdo especial para o Dia dos Professores. Depoimentos assim, feitos com o coração e com a simples intenção de agradecer pelos ensinamentos, reforçam que o papel do professor é fundamental para a formação de qualquer cidadão. Em um mundo onde tudo parece passageiro e facilmente substituível, o reconhecimento espontâneo de uma aluna tão jovem como a Lívia acende uma luz de esperança sobre as novas gerações. Lá na Escola Municipal Dora Abreu, ela guarda no coração os aprendizados e o carinho da professora Druzila, uma relação que marca para sempre. Ela ensina a gente a fazer letras, números e também ela prepara um caderno pra gente fazer uns trabalhinhos. Uns trabalhos. E que trabalhos que você fez? A gente fez um monte de trabalhos no livro e também as datas. Que bacana. Me diz uma coisa, o teu nome tu já sabe escrever? Sim. É? E aí se tu vê o teu nome, tu também já consegue ler. Uhum. Que legal. E foi difícil aprender a escrever teu nome ou foi fácil? Fácil. Facinho. Rapidinho tu aprendeu. Uhum. Quando uma criança lembra de nós e demonstra esse amor, esse afeto, é muito gratificante. Porque, infelizmente, dói em dizer, mas até mesmo do nosso lado, os nossos colegas muitas vezes não se valorizam. E eu vejo a minha profissão como algo essencial, maravilhoso, algo que eu escolhi por paixão mesmo, porque a gente sabe que o salário não é bom, mas só realmente quem está aqui é porque ama o que faz. E olha só, olha para a Lívia, quando eu comecei o ano letivo, eu estava de licença maternidade, quando eu voltei, a Lívia nem falava na sala, ela era mais tímida. Hoje ela é uma criança que interage, que brinca, conversa. E isso é gratificante, porque é através do nosso trabalho que isso acontece. Não é só a aprendizagem da leitura, da escrita, como vocês falaram, mas também o que mais importa é a interação com os colegas, é viver em sociedade, né? Porque isso é a base para uma criança, um futuro cidadão. É um laço que marca a infância e influencia muito no nosso jeito de ver a escola e o mundo. Por isso, os professores dos anos iniciais têm um papel gigante na vida da criança. E garanto que uma grande parcela de nós ainda lembra do nome da primeira professora, pelo fato delas marcarem as nossas vidas através da alfabetização. A história da Lívia com a professora Druzila, lá do Dora Abreu, é algo de agora, do presente, com a boa projeção para o futuro. Nós vamos voltar alguns anos até a Escola Doutor Getúlio Vargas, numa relação de professora com aluno. Ela professora de matemática, ele um aluno onde as exatas não era o seu forte. E foi dentro dessa dificuldade que ambos se conectaram. E essa relação não ficou somente dentro da sala de aula. Ela veio para fora, onde a amizade falou mais alto, dentro de uma boa percepção da professora e também um esforço desse aluno. Silvane é professora de matemática há cerca de 25 anos. Uma disciplina que, vamos combinar, costuma dividir opiniões. Há quem goste, mas há também muitos que não se identificam com os números. Foi justamente nessa diversidade que as histórias da professora Silvane e do Cristiano se cruzaram. Eu sempre via a professora Silvane como uma professora diferenciada. Ela não era... Tinha a questão da disciplina, da matéria, do quadro, caderno, das provas, né? Que a matemática nunca foi o meu forte, até hoje não é. Mas ela tentava transformar a aula e deixava ela de uma maneira mais lúdica, mais interessante. A gente já tinha uma relação boa em sala de aula, sempre teve, né? Eu tenho com os alunos uma relação boa, eu acredito. E ficou, e aí foi surgindo os projetos e o Cris com aquela potencialidade que ele tinha nas artes visuais e não na matemática, como eu dava na época, né? E ele tinha muita dificuldade na matemática, né, Cris?
mas eu sempre vendo assim aquelas potencialidades que ele tinha fora da área. Então ele era um aluno com muita dificuldade, não gostava da matemática, mas ele era um aluno que ele sempre corria atrás. Ele queria um trabalho, ele queria recuperar, corria. Então não era só, ele tem dificuldade, mas ele largou de mão. Não, ele queria, ele buscava, ele me pedia, faz mais um trabalho para me levar para casa, e assim foi indo. Então eu fui valorizando, né, as outras potencialidades que ele tinha e dando esses extras para ele poder fechar. E aí foi criando esse vínculo, e aí ele saiu da escola. Quando tinha atividades na escola, o Cris sempre era o que estava na frente para organizar. Se tinha um teatro, se tinha alguma coisa, ele estava na frente. Então essa potencialidade dele era muito boa. As recordações estão nas fotos e na relação de amizades que ambos têm. Isso é perceptível no olhar. E neste caso, quando o professor enxerga além das dificuldades e valoriza as habilidades individuais, ele cria oportunidades de crescimento e confiança. Essa valorização motiva o estudante, fortalece o vínculo em sala de aula e transforma o processo de aprendizagem em algo mais significativo e duradouro. Naquela época, o engajamento dos alunos era bem maior. Havia naturalmente uma predisposição em elaborar e fazer as tarefas. Hoje é preciso motivar os estudantes para cada situação e trabalhos paralelos na escola. Na época do Cris, por exemplo, vamos fazer um projeto de tarde, a gente tinha que colocar um número X de alunos para vir, porque senão todos queriam vir na escola de tarde. Hoje não, hoje tu tem que estar correndo atrás para eles virem na escola no turno inverso, porque é mais interessante para eles estar em casa, nas redes sociais, do que vir para a escola. A professora Silvânia, no final das provas, quem terminasse a prova primeiro, quem fosse terminando as provas, ela deixava ler um gibi. Ela trazia uma caixa com os gibis dos filhos dela para a sala de aula. E todo mundo ia lá, terminava a prova e pegava um gibi. E a minha maior frustração é que eu nunca consegui pegar um gibi, porque eu nunca conseguia terminar a prova. E eu ficava, aquilo lá pra mim era, meu Deus do céu, eu queria ler esse gibi aí, não. Acho que uma vez eu até te pedi pra levar pra casa, pra ler o gibi, porque eu nunca conseguia pegar um gibi, sabe? Então, mas é isso aí, hoje em dia eu não tenho mais esse... A gente cresce, a gente acaba aprendendo e faz parte da nossa vida, a gente tem que fazer conta todo final de mês, a gente tem o orçamento do lar, a gente tem projetos, tem, né, plano de saúde, tem um monte de coisa. E isso aí faz parte, mas eu sei que eu não vou usar a fórmula de Bhaskara para fazer compra no mercado no final do mês, mas eu sei que isso era importante. Naquele momento da minha vida foi importante e eu corri atrás, tentei aprender, consegui ser aprovado da minha maneira, mas deu certo, assim. Então eu tenho muito orgulho da professora que eu tive e que deixou a matemática menos traumática, porque de fato, para mim, eu fazia terapia naquela época, era uma criança, né, a matemática era um monstro para mim, né? E a professora Silvane deixou ela mais leve. O professor desempenha um papel fundamental na vida de um aluno, indo além da simples transmissão de conteúdo. É por meio de suas palavras, atitudes e até dedicação que muitos estudantes descobrem os seus talentos, enfrentam desafios e desenvolvem confiança para seguir seus caminhos. Seu impacto, muitas vezes silencioso, ecoa por toda a vida daqueles a quem ensina. Feliz Dia do Professor! E essa é a nossa homenagem fofa a todos os professores, a todos os educadores do nosso país, né? Com tantos desafios que existem na educação, mas que todos estejam aí imbuídos desse espírito de coragem, de serem facilitadores em relação ao conhecimento, à educação. Como o Cristiano falou, né? Ele tinha aquela percepção de que a matemática não ia ser o rumo que ele ia escolher, mas tinha que aprender a lidar com a matemática e a professora Silvane foi fundamental nesse processo. Aliás, sobre isso, a gente continua falando agora porque está na hora do quadro. E aí, quanto sobra? Como ensinar, como permitir que a criança, desde cedo, vá aprendendo a lidar com as suas finanças? A Natasha Proknov está chegando agora com dicas importantes. Na última semana, comemoramos o Dia das Crianças.
uma data muito especial e que celebra a leveza, os sonhos e o futuro. E aproveitando este momento, quero trazer uma reflexão importante dentro do contexto financeiro. Qual tem sido a educação financeira que as nossas crianças e os adolescentes estão recebendo dentro das nossas casas? Porque, assim como ensinamos valores, respeito, empatia e responsabilidade, falar sobre dinheiro também é educar. E essa conversa, ela precisa começar desde cedo. Muitas vezes, os adultos têm dificuldade de lidar com o próprio dinheiro, porque nunca aprenderam o básico na infância. E é aí que mora o perigo. A criança cresce sem a noção de valor, sem noção de espera e sem noção de limite. E aí tende a se tornar um adulto que gasta mais do que ganha. E aquele que acredita também que o cartão de crédito é uma extensão da sua renda. Quando falamos em ensinar finanças para os nossos pequenos, não estamos falando de planilhas ou investimentos complexos. É sobre ensinar o conceito de dinheiro, de valor, paciência e escolhas. Um dos maiores hábitos que os pais ou responsáveis podem criar é o da mesada, ou semanada. E ela não precisa ser alta. Ela pode começar com R$2 ou R$5 por semana, para as crianças menores, a partir dos 4, 5 anos de idade. O importante é que esse valor seja constante e tenha um dia certo para ser entregue. Assim, a criança entende que o dinheiro tem tempo, tem limite e exige organização. E a partir daí, esse valor pode ser ajustado conforme a criança vai crescendo. E claro, também de acordo com as possibilidades de cada família. Lembrando sempre que não é o valor em si que importa, e sim o ato de receber e ter responsabilidade sobre aquele valor. Além disso, esse momento pode ser uma ótima oportunidade para estimular metas e sonhos. Dizer para a criança, por exemplo, se você quer aquele brinquedo, vamos juntar o dinheiro por algumas semanas. E é esse tipo de diálogo que ensina que nem tudo se conquista na hora e que guardar é tão importante quanto gastar. Já na adolescência, é a fase ideal para conversar sobre responsabilidade financeira, falar sobre cartão de crédito, sobre compras impulsivas, sobre como o dinheiro chega até o bolso e o quanto é importante pensar no amanhã. Porque, no fundo, o que nós estamos formando não são apenas adultos com dinheiro, mas adultos com consciência financeira capazes de tomarem decisões mais seguras e equilibradas. E ensinar sobre isso desde cedo é, acima de tudo, um ato de amor. Amor ao futuro dos nossos filhos e amor à tranquilidade que eles terão lá na frente. É importante ressaltar também que falar sobre dinheiro não tira a inocência da infância. Muito pelo contrário, ensina responsabilidade, sabedoria e liberdade. E o que a gente mais deseja para as próximas gerações é exatamente isso. Liberdade para viver com consciência e não com preocupações. A onça-pintada Brisa, uma das mais velhas do Brasil, completou ontem 22 anos. É claro que a equipe do Zoológico de Cachoeira do Sul não ia deixar passar em branco essa data especial, né? A Brisa ganhou uma linda festa de aniversário. A onça-pintada Brisa, a maior atração do Zoológico Municipal de Cachoeira do Sul, completou nesta terça-feira 22 anos. A data foi motivo de comemoração, já que ela foi criada por aqui desde pequenininha. Logo ao nascer, Brisa foi abandonada pela mãe. Na clínica do veterinário Edson Salomão, ela cresceu com muito amor. Com o apoio qualificado da equipe do Zoo, Brisa se desenvolveu, saudável e hoje alcança a marca de uma das onças mais velhas do Brasil. O aniversário foi celebrado com muita alegria, com tudo que ela tem direito. Decoração, bolo especial e até o tradicional parabéns. Para a equipe do Zoológico, Brisa é símbolo de força, resistência e longevidade. E para a comunidade que visita o espaço, ela segue sendo sinônimo de encantamento e admiração.
A Onça Brisa, que tem uma história realmente muito bonita. Para você que quer saber mais, é só acessar o nosso canal do YouTube, o youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo, que tem vários conteúdos contando toda a trajetória, uma linda história de preservação. Na telinha, mensagens dos nossos telespectadores aqui no nosso WhatsApp, a Cida Sena, representando todos os professores, homenageia o professor aposentado Ney Sena, que sempre dedicou sua luta, além de todos os profissionais, em especial ao professor, que hoje trabalha mesmo com dificuldades, tentando levar e motivar seus alunos a serem cidadãos merecedores de valores e respeito. Obrigado, Cida, pela participação. Nossa homenagem especial aqui hoje aos professores. Próxima mensagem, a Suzana. Quero mandar minha homenagem a todos os professores, principalmente os professores da minha escola, Liberato, onde trabalhei por 30 anos até me aposentar. A Escola Liberato foi minha segunda casa. Abraço a todos. Obrigado, Suzana. Parabéns por esta longa jornada, longa carreira. Um abraço aí aos seus colegas também de profissão. Daqui a pouquinho, mais recadinhos da nossa audiência. A seguir, mãe e filha juntas contra o câncer de mama. Na terceira e última reportagem sobre o Outubro Rosa, a gente conta como a dona Hilda inspirou a Lucimere a confiar na vitória contra a doença. Passadas todas as dificuldades do tratamento, hoje elas comemoram. Eu tô feliz porque eu tô vencendo essa batalha. A fé é tudo, né? Prefeito Leandro Balardim não vai dar continuidade ao projeto de pavimentação das avenidas Brasil e Orlando da Cunha Carlos. O valor elevado das taxas motivou a decisão. Não há desistência, porque esse contrato nunca existiu. Se vocês me perguntarem mais, o que significou isso, enganaram as pessoas. E neste dia 15, dia do professor, nós também vamos receber ao vivo aqui no estúdio a professora Marielle Gonçalves. Nós vamos falar sobre a trajetória dela na educação e sobre a importante missão de contribuir com a formação de tantas gerações e tantos professores no Instituto João Neves da Fontoura. O intervalo é rápido, nós voltamos já já. Meio-dia e 28 agora, já estamos de volta ao vivo. Boa tarde para você. Obrigado pela companhia com a gente na telinha da TV Novo Tempo, nesta hora de almoço. Por aqui o Telejornal NT Sul com as principais informações do dia. E a gente fala agora um pouquinho sobre as questões relacionadas à previsão do tempo, começando com imagens ao vivo aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul, a partir de onde geramos o Telejornal NT Sul. Dia muito bonito, né? Um pouquinho mais de nuvens do que nos dias anteriores. Ontem a gente não tinha nenhuma nuvem no céu, hoje um pouquinho mais de nuvens, inclusive a temperatura um pouquinho mais alta já desde cedinho. Será que chove? Gustavo Verardo está chegando com estas informações agora na previsão. Olá pessoal, tudo bem? Quarta-feira que começou com tempo seco em Cachoeira do Sul. O estabelecimento de um sistema de alta pressão manteve e manterá o tempo seco, sol e umidade baixa no período da tarde de hoje. Então, um dia de tempo firme e muito ensolarado. A temperatura mínima ficou na faixa dos 14 graus e a máxima hoje atinge até os 28 graus. Então, um dia de amplitude térmica grande, frio de manhã e calor à tarde. Nessa quinta-feira, atenção, tem leve mudança no tempo para Cachoeira do Sul. Áreas de instabilidade formadas por um sistema de baixa pressão avançam e trazem a ocorrência de pancadas muito isoladas de chuva. A probabilidade não é muito alta, mas não se pode descartar. Amanhã, mínima de 17 e máxima de 24. Para sexta-feira, também esperamos um dia de céu um pouco mais encoberto e chuva, mas sem altos acumulados e também sem risco de vendavais, por exemplo. Na sexta-feira, um dia de céu mais encoberto e umidade mais alta, com mínima de 19 e máxima de 23 graus. Porém, atenção, no Rio Grande do Sul, especialmente na região noroeste e nas Missões, há risco de temporais já nessa quinta-feira, com rajadas de vento de até 70 km por hora e chuva acompanhada de descargas elétricas. Na região metropolitana, partes da Serra e do litoral não há estimativa de chuva. Então, depois de um início de semana de tempo estável, a chuva está retornando. A
Feira do Livro de Cachoeira do Sul, que encerrou no último domingo, alcançou alto número de vendas nos 5 dias de atividades realizadas na Praça Honorato, na Rua Coberta. O balanço realizado pela Secretaria de Cultura, organizadora da feira, aponta para vendas que chegaram a movimentar em algumas livrarias valores que variaram entre R$6 mil e R$12 mil, ultrapassando 1.400 livros vendidos. A avaliação geral foi positiva, tanto da organização quanto dos expositores, que aprovaram o novo local da feira, confirmando a edição de 2026 novamente na Rua Coberta. E agora tem mais recados da nossa audiência, por isso nós vamos para a tela ver quem participa com a gente por meio do WhatsApp, número que está na telinha aqui para você de casa participar também. Josiane Oliveira, ser professor é muito mais do que ensinar conteúdos, é tocar vidas, acender sonhos e plantar sementes que florescem para sempre. Cada palavra de incentivo, cada gesto de carinho e cada olhar paciente faz a diferença na história de alguém. Esta homenagem dedico ao meu esposo Joelson, professor na Escola João Neves, e a todos os professores da Escola HCB. Muito bom, obrigado Josiane pela participação e esta bela homenagem neste Dia do Professor. Mais recadinhos aqui, a Cleus Oliveira. Parabéns a todos os professores pelo dia de hoje e principalmente a minha filha Bruna. Que Deus abençoe ricamente, felicidades. E aí tá a foto da Bruna, né? Eu sou professora com muito orgulho. Legal. Obrigado, Cleusa, pela tua participação com a gente. Um abraço para a Bruna. A Regina também está participando. Quero homenagear minha filha Alessandra pelo Dia dos Professores. Muito bom. Obrigado, Regina, pela participação. Daqui a pouquinho mais recadinhos aqui da nossa audiência. Vamos falar agora sobre infraestrutura urbana. O prefeito Leandro Balardim decidiu não dar continuidade ao projeto de pavimentação das avenidas Brasil e Orlando da Cunha Carlos. A proposta previa a execução da obra por meio de financiamento via programa Avançar Cidades, operado pelo Badesul. As taxas elevadas fizeram o corpo técnico da prefeitura indicar o recuo. O prefeito Leandro Balardim optou por não dar continuidade ao projeto de pavimentação das avenidas Brasil e Orlando da Cunha Carlos, a articulação que iniciou ainda na gestão do ex-prefeito Sérgio Gnatti. A proposta previa o financiamento da obra por meio do programa Avançar Cidades, operado pelo Badesul. O valor total estimado da obra é de R$13 milhões, com acréscimo de 5% de juros, mais a taxa Selic, que atualmente está em 15% ao ano. Com esses encargos, o custo final do financiamento poderia ultrapassar significativamente o valor inicial, representando um comprometimento excessivo para o orçamento municipal. Neste financiamento, a proposta de 13 milhões, a taxa de juros era de 4,5% ao ano, mais um indexador denominado de Selic. A Selic hoje está a uma taxa de 15%. Então, nós estamos falando de um financiamento, a taxa de correção de 19,5%. Quanto geraria, secretária, se fosse colocado adiante a pavimentação de uma Avenida Brasil e de uma Orlando da Cunha Carlos? Hoje, o custo disso, se fosse a valores de 2022, nós estaríamos falando da ordem de 8 milhões. Tá? Precisaria, atualizando e considerando o problema da drenagem, a gente chegaria hoje a uns 12 milhões, mais ou menos. Claro, isso grosso modo. Tomando um empréstimo de 10 milhões, isso ficaria na ordem de 76 milhões com fator de correção de desconto. Porque se nas duas. Nas duas, tá? Porque a gente toma 10 milhões, né? Esse é o balizador. A calculadora do Banco Central, a juros compostos, coloquem lá. 10 milhões, 180 meses ou 15 anos, a taxa de 20% com amortização de 300 mil e vejam a surpresa que terão. 163 milhões seria o custo financeiro de um financiamento. Aí a gente aplica fator de correção, isso fica mais ou menos na ordem de 75, fazendo uma conta mais simples. Após análise técnica e financeira, a atual gestão concluiu que seguir com o projeto nos moldes propostos traria um impacto fiscal muito elevado, colocando em risco a saúde financeira do município. O que está assinado e sendo feito é a pavimentação de 20 trechos, totalizando quase 5 quilômetros,
com investimento de 11 milhões de reais, com juro na casa dos 18%, com uma carência relativamente baixa, de 12 meses. A Secretaria de Planejamento já busca outras alternativas para viabilizar a Avenida Orlando da Cunha Carlos e também a Avenida Brasil, com uma condição melhor de pagamento. E uma das opções é o Pavimenta 3, que gera apenas uma contrapartida do município. A Prefeitura, inclusive, já está em andamento para 3 vias importantes aqui dos bairros de Cachoeira do Sul: João Antônio Miller, Augusto Vilha e Emiliano Carpes, dentro desse programa, num investimento de aproximadamente 4 milhões de reais. Esse exemplo desse programa pode ser um dos caminhos para a Avenida Orlando da Cunha Carlos e também a Avenida Brasil. Esperávamos e esperamos que venham novas propostas, porque aqui nós trabalhamos, e eu não trabalho sozinha, eu trabalho com uma equipe muito robusta, muito técnica, tá? E o corpo diretivo composto pela tecnóloga Lucila, pela tecnóloga Ticiana e o arquiteto Rodrigo. Nós trabalhamos na captação de recursos de forma constante, tá? E temos outras entradas de recurso que também trabalhamos para recuperar. Por este motivo, que eu reitero, não há desistência, porque esse contrato nunca existiu. Se vocês me perguntarem mais o que significou isso, enganaram as pessoas. Foi assinada ontem pelo prefeito de Cachoeira do Sul a ordem de início para os trabalhos da primeira etapa da revitalização da Praça Honorato, que deve começar no início do mês de novembro. A empresa ADM Construções ficará responsável pelas obras contratadas em empreitada global. O primeiro bloco de ações prevê a construção de 2 canchas de bocha, 2 pistas de bike e uma quadra de vôlei, totalizando um investimento de R$ 372 mil. Já a segunda fase da obra, com recursos da ordem de R$ 248.300, prevê pavimentação da praça e a requalificação dos banheiros. Ao município caberá a contrapartida de R$ 150 mil para a execução das 2 fases da obra. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, alerta para trânsito em meia pista na BR-290, do quilômetro 112 até o 179, entre os municípios de Eldorado do Sul e Pantano Grande, a partir de hoje. A espera máxima estimada é de 15 minutos. Os serviços de sinalização horizontal e instalação de taxas e taxões serão realizados das 8 da manhã até as 5 da tarde, com previsão de conclusão no próximo dia 22. Os locais onde serão realizados os serviços estarão sinalizados ostensivamente com cones, placas indicativas de obras e demais dispositivos de segurança que forem necessários para a orientação e segurança dos trabalhadores e usuários da rodovia. Em caso de chuvas, os serviços serão adiados. Mulheres com diagnóstico de câncer de mama atestam que o enfrentamento à doença não é fácil e passa por altos e baixos. E já existe comprovação que a disposição e maneira com que o tratamento é encarado são determinantes para os resultados. A gente vai contar a história de 2 mulheres, mãe e filha, que de mãos dadas acreditaram na vitória, enfrentaram todas as etapas com leveza, com fé e hoje comemoram o final do tratamento. A semelhança física entre mãe e filha se acentua quando as duas sorriem. E elas têm motivo para isso. Dona Hilda, 86 anos de idade, e a filha Lucimere, de 56 anos, estão comemorando juntas o final de uma difícil travessia onde as duas tiveram de enfrentar o câncer de mama, e uma cuidou e apoiou a outra. Há 10 anos, Dona Hilda descobriu o nódulo, fez tratamento e teve que retirar o seio esquerdo. Há 5 anos, tudo se repetiu na mama direita. E por incrível que pareça, ela fala com leveza sobre o tratamento e a forma como encarou o fato de estar com câncer. Nunca senti nada. Eu saía do químio, nós tínhamos armazém naquela época, vinha para casa, trabalhava, eu não senti nada. Para mim era normal. Todas as vezes eu tinha uma amiga que me levava lá na oncologia, fazia químio e não... Para mim era normal, não sentia nada. Não tinha reação? Não tinha reação nenhuma.
Nunca esquentei. É mesmo? Nunca me preocupei com isso aí. Pra mim era normal. Sério? Sério. Não sei, não me abalou aquilo. Uhum. Mas foi um período longo de tratamento? Sim. Até agora ainda estou em tratamento. Porque a senhora teve um tumor, removeu um seio, depois o outro... E aí, então, ainda estou em tratamento. Mas eu acho que agora, em janeiro, mais ou menos, vou ter alta. Vai fazer 5 anos, o último, né? Aí eu vou ter alta. E a senhora acha que esse seu astral, essa sua alegria, essa forma leve de encarar, foram positivos para o seu tratamento? Sempre positivo para o tratamento. E sempre assim, ó, desde que eu vim para cá, eu vim com 18 anos, casei com 18 anos e vim para cá, para o armazém, e sempre lidando com o povo, aquilo me ajudou, eu acho. Eu adorei, né, lidar com gente sempre. Espairecia um pouco. E aí eu vinha, fazia químio, vinha para casa e continuava no armazém. Para mim não era nada aquilo. Perdeu o cabelo? Tudinho, carequinha. E tava tudo bem? Tudo bem, ótimo. Eu cheguei, a senhora estava ali na frente, os doguinhos na volta. E dali a pouco passa um ali no portão, a gente conversa, e passa outro, a gente conversa, né? Então... Vira terapia também? Não é só dentro de casa. As amigas sempre lhe visitam, então toda semana já é calendário marcado. É certo, já de manhã eu levanto porque eu sei que ela vai vir. Depois sexta vem a outra. E a gente vê a diferença na qualidade do tratamento quando o paciente tem uma rede de apoio, né? Principalmente família. Obviamente nem família nem sempre é de sangue, né? Mas quando tem uma família, quando tem alguém, quando tem uma rede de apoio, isso que a equipe tenta fazer, mas a equipe não vai conseguir fazer isso para 1.000 e poucos pacientes, né? Então a gente faz o melhor, porém a gente sabe que a gente tem a nossa limitação. E quando o paciente tem a família, tem uma rede de apoio, muda bastante a forma como encara o tratamento, os efeitos adversos do tratamento muda, a aceitação desses efeitos adversos. Então é bem interessante a importância e o quão a gente vê no dia a dia essa diferença de quem tem uma rede de apoio firme, forte, junto, para quem não tem essa rede de apoio. A partir de 2021, período da pandemia, a Lucimere relaxou no autocuidado e somente no final de 2024 fez mamografia. Sentiu dor, o mamilo sangrou, ela fez biópsia e em 23 de dezembro retirou a mama direita. Passou por 45 sessões de quimioterapia, mais 15 de radioterapia, finalizadas em 23 de setembro último. Agora é só acompanhamento médico. E se espelhando na mãe, ela diz que disso tudo só relembra que perdeu o cabelo e da parte boa que foi, junto da mãe também e da equipe da oncologia, bater o sino comemorando o final do tratamento. Ela sempre soube que também venceria a doença. Meu período de tratamento foi bom, mas eu levei um susto e eu fiquei triste. Mas daí eu pensei no mesmo momento, a mãe tá vencendo, eu também vou vencer. E aí, com o apoio da família, dos amigos, dos meus clientes, estamos lutando e tá dando tudo certo. Eu tô feliz porque eu tô vencendo essa batalha e eu tenho apoio dos médicos, tenho apoio da família e tô indo bem. Graças a Deus. Eu tô louca para voltar a trabalhar, isso sim. A alegria da Dona Hilda e da Lucimere com o final do tratamento seguramente representam o mesmo sentimento de tantas outras mulheres que já passaram ou ainda estão em tratamento. Só elas que vivenciaram e sentiram na carne cada momento é que sabem realmente o que essa etapa representa. E conversando sobre isso com o Dr. Eduardo e do dia a dia no atendimento a pacientes oncológicas, ele concorda plenamente, mas faz uma ressalva. Às vezes eu comento com as pacientes, a gente fica mais feliz do que elas, né? Porque a gente sente, a gente vê a angústia no início, o sofrimento no percurso e a alegria no final. Então essa história
para mim é fantástico, eu acho tão bonito essa, independente do que vai acontecer depois, né? Essa luta, essa vontade. Então eu brinco, fico mais feliz do que os próprios pacientes. E além de tudo que já falamos, ainda há mais uma importante referência comum entre mãe e filha no enfrentamento ao câncer. Tem fé, apoio essencial da família e lutar, pensar pensamento positivo que vai dar tudo certo. Eu acho que a gente tem que ter fé em Deus. É o que salva a gente, né? A gente tem que rezar e pedir a Deus e, eu não sei, foi o que eu fiz, né? E tá dando certo. Tem luz no fim do túnel. Isso, é verdade. Sempre, eu acho que a fé é tudo, né? Muita fé, muita esperança é o que a gente deseja para quem atravessa esse momento difícil. Esta foi a última reportagem dessa série do Outubro Rosa. Se você perdeu algum dos episódios, os conteúdos estão disponíveis no nosso YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma convidada especial, a professora Marielle Gonçalves. Ela tem 32 anos de experiência no magistério, já foi professora em turmas de alfabetização e séries iniciais, e hoje, aposentada da rede municipal, atua junto ao curso normal do Instituto João Neves da Fontoura. Professora Marielle, boa tarde, parabéns pelo Dia do Professor. Obrigado pela presença com a gente aqui. Muito obrigada, é uma satisfação e me sinto honrada, né, estar representando as minhas colegas. Eu vou só dar um oi para a professora Bia, que está com a gatinha assistindo o programa, ela disse que queria um oi. Então, que é uma colega do curso. E para a gatinha também. É para a gatinha, que é colega do curso. Então tá jóia. Mas eu quero começar te perguntando sobre o seguinte, que a gente conversava fora do ar aqui ainda, e o teu início de carreira foi no interior de Cachoeira do Sul. Inclusive, fiquei sabendo que às vezes você tinha que dormir na casa dos alunos. Era verdade, isso? Nós começamos... Eu e mais duas colegas começamos na mesma trajetória. Barro Vermelho, nós íamos para o Capão Alto, era a escola que eu pertencia, uma escola que não existe mais, né? Essas escolas pequenas foram todas encerradas. Hoje a gente tem as escolas que são um centro e os alunos vão de transporte. E aí, no segundo ano, que nós atuamos também no Barro Vermelho, do outro lado, na localidade de Palmas, era tão cansativo fazer os 4,5 km todos os dias e depois voltarmos de carona que a gente eu decidi ficar uma vez por semana, no mínimo, para irmos na casa dos alunos. Então a gente ia e o divertido é que a gente era disputado. Onde é que nós íamos posar? Não só dos alunos, como os vizinhos. Uma comunidade excelente, Palmas, né? Uma comunidade que eu tenho saudade. A comunidade se mobilizava para cuidar da professora. Para cuidar da professora. Aliás, que é uma coisa que tem mudado bastante na trajetória, não que nós não tenhamos comunidades excelentes, um acolhimento, mas era uma época bem diferente. Até que a colega perguntou ali nós estamos falando de 30 anos atrás, né? E mudou bastante. Nós ainda temos a escola rural, mas algumas coisas mudaram bastante. Pois é. Aliás, antes disso, você de casa pode participar com a gente aqui. Se quiser mandar uma pergunta para a professora Marielle, continuar fazendo a sua homenagem aos professores, a gente com carinho vai colocando no ar aqui as manifestações. Vamos deixar também na tela o número do WhatsApp para você interagir, é o 51997697129, para você mandar uma foto, alguma pergunta, né, contribuir aqui nesse bate-papo. Professora Marielle, o que mudou nesse período aí de 3 décadas de magistério? Eu acredito que alguns elementos, como a tecnologia, eu contava agora que na época que nós começamos, nós não tínhamos, eu falo hoje para as alunas do curso normal, que precisa entender uma época que não tínhamos computador, impressoras, telefone, nada que pudéssemos usar tecnologicamente. Nós tínhamos o nosso mimeógrafo. Aliás, nada substitui o cheirinho do mimeógrafo. Para alguns traumático, para outros muito bom. Não substitui. Nem o prazer, muitas pessoas não gostam, né? Mas foi o primeiro problema que eu tive no meu estágio, foi que eu não sabia fazer a malvada da matriz. Mas aí eu disse, já que eu não sei o que fazer, vou me empenhar. E aí era uma satisfação diferente. Você desenhava a sua letra e hoje o Xerox,
a impressora tirou muito disso, dessa autenticidade nossa. Claro que qualifica, hoje os materiais são muito mais bem apresentados, mas tira um pouco do nosso carinho ali naquele material. E o cheirinho também é insubstituível, né? O álcool, até o álcool não é mais o mesmo hoje, né? Mudou bastante. Mas nesse sentido do preparo do professor, o professor que se formava e que ia para a sala de aula nessa época, e o professor que sai hoje, né, nesse período tecnológico, a gente inclusive, na reportagem que exibiu hoje em homenagem ao Dia dos Professores, a professora mencionou que um desafio hoje é que o aluno venha no turno inverso, porque talvez o mais prático é ficar em casa, mexendo no celular, vendo videozinho, do que estar na sala de aula. O que mudou nesse preparo, nessa formação? Eu acredito que existe uma espécie de conflito de gerações diferentes mesmo, porque nós somos uma geração, hoje nós ainda estamos atuando em sala de aula, e somos uma geração que não tinha essa tecnologia que eles têm. E, ao mesmo tempo, nós temos um preparo que é sobreviver sem a tecnologia, que eles também não têm. E o que deveria ser um ajuste e um somatório, muitas vezes acaba sendo um conflito. Não que o aluno não participe, não esteja em sala de aula, não construa, ele constrói, ele consegue. Mas nós estamos numa era nova. Nós temos que juntar pessoas que viveram sem esse recurso a pessoas que vivem com excesso do recurso. Como diz, né, alguma coisa, o equilíbrio é o meio termo. E o meio termo está sendo difícil a atingir. Inclusive, a proibição do celular em sala de aula tem sido um desafio para ambos. O professor também utiliza e o aluno também é muito dependente. Tanto que grande parte, quando a lei entrou nas escolas, nós sabíamos que ia ser muito difícil, eles são muito dependentes. Né? E o telefone hoje em dia nós comentando que para sabermos notícia de casa, naquela época a gente tinha que ouvir o horário da rádio do meio-dia. As comunicações. A hora das comunicações. E hoje você tem o celular, daqui a um segundo alguém já está te respondendo. Isso é muito diferente. É como se nós tivéssemos feito, e dizem alguns estudiosos, que a gente fez uma evolução de 1000 anos em 100. E isso é muito impressionante. Eu acredito que menos que isso. Aqui, para nós, realmente, os últimos 40 anos tem sido uma mudança total, uma volta, né, total. Uma grande revolução. Professora Marielle, sobre valorização do professor, né, que é um tema que assim, a gente fala bastante, aqui na TV a gente tenta abordar também assim, muitos conteúdos sobre educação. Então, volta e meia vem propostas governamentais, épocas de eleições, falando sobre essa temática, seja em âmbito municipal, estadual, nacional. Da ótica do professor, o que significa essa valorização? Passa por salário, passa por sala de aula? O que seria hoje assim, um presentão de valorização ao professor nesse dia do professor? Eu acredito que, em primeiro lugar, valorizar pela quantidade de tempo que nós despendemos para o trabalho. Se nós, e falando dessa época que começamos, nós tínhamos que pensar assim, para 20 horas de trabalho, você dedicava quase isso de trabalho extra em casa, porque você fazia tudo manualmente, detalhe por detalhe. Não que hoje não se faça, nós continuamos construindo, mas a burocracia foi um elemento muito desgastante, tem sido um elemento desgastante, a ponto de que estão levantando pesquisas para ver o quanto isso adoeceu. Da pandemia para cá, sobretudo, isso piorou. Nós estamos cada vez mais numa burocracia, das vezes a gente achar que a gente está num Big Brother, onde estão nos vigiando através da tecnologia. O que me parece que nos adoece sobremaneira é você se preocupar com o pedagógico, como você vai levar, você ter alunos que são muito diferentes, e isso sempre aconteceu, nós temos a diferença, isso é humano. Mas como atingir essas diferenças se você tem que dedicar um tempo exaustivo à burocracia? Que eu acredito que não é o mais importante. Quando você menciona burocracia, até para ficar mais claro, são o quê? Relatórios? Relatórios, né? Principalmente eu que estou numa escola estadual, o governo estadual, infelizmente, exige muito da burocracia.
registros que, para mim, como uma pessoa que vivo há 30 anos na educação, são desnecessários. Isso não muda o trabalho com o aluno. O que muda o trabalho com o aluno é despertar no professor a vontade de estar com o aluno. Eu tenho circulado e, de certa forma, encerrar minha carreira no curso normal é um presente, porque eu volto para o meu início, né, como eu disse antes. E quando a gente observa a construção dos novos professores, e vou assistir às aulas das meninas e meninos, eu vejo esse olhar, ainda o mesmo interesse que nós tínhamos de atuar, de transformar, de auxiliar, de construir. Eu ouvi a reportagem anterior com a menina ali do Dora, uma escola em que eu trabalhei também. E é isso, tu ouvir os pequenos, tu ouvir os relatos. Há pouco nós tivemos uma formatura e fizemos os vídeos com os alunos das nossas estagiárias, e o relato deles é que importa. Então, a burocracia é um ponto, que pode ser uma porcentagem bem pequena. O que é importante é a atuação. É você e a sua sala de aula, é você e o aluno, a intervenção, a própria tecnologia que perguntou antes, a intervenção, o uso do recurso. Talvez hoje o celular seja o caderno do passado. Então, como fazer com que isso aconteça? E isso está sendo pensado. Professora, para a gente já finalizar, porque o nosso tempo já está se encaminhando aqui, é curtinho, mas embora essa questão tecnológica, que às vezes pode gerar uma desconexão entre professor e aluno, e a gente até na reportagem que exibiu contou um pouquinho da conexão, de histórias que ficam para a vida. A senhora também carrega alguma história de aluno que foi marcante e que ainda há aí algum contato? Como é que está hoje essa conexão professor-aluno? Eu acredito que o afeto é afeto em qualquer época, né? Nós podemos modificar as relações familiares, mas afeto continua sendo afeto. Eu poderia citar várias, mas eu acredito que, pelas questões das neurodivergências, eu vou citar a Mayra. Vou dizer o nome porque ela é uma pessoa muito próxima e querida, e a mãe dela. Porque a Mayra foi uma criança que chegou aos 6 anos para mim, com a perspectiva de que ela tinha muitas restrições e uma possibilidade de ela apresentar aspecto autista. Então, nós tínhamos uma luta, eu aprender a lidar com a questão e ela, como trabalhar no ambiente, saindo da educação infantil, entrando na alfabetização. Então, lembro de todas as coisas difíceis, mas, sobretudo, o que me marcou com a Mayra foi a mãe, a postura da mãe. A parceria, que é uma coisa muito importante. Nós só conseguimos com pais que são parceiros. Eu não quero dizer presente, porque o pai tem que trabalhar, nós também temos que trabalhar. Não, o pai não precisa estar na escola para ser presente, mas precisa ser parceiro. E ela era uma mãe parceira. E quando a Mayra fez 15 anos, eu e as colegas, as 4 primeiras professoras delas, fomos na festa. E teve um momento na festa que ela meio que baqueou, achou que não podia. E nós fomos lá. E aquilo foi muito significativo, como encerrar um ciclo. Ver ela hoje adolescente ainda, né? Quer dizer, professora, vou precisar interromper por conta do nosso tempo, mas com essa história que é muito bonita, a gente deixa aí uma homenagem a você e a todos os demais professores. Obrigado pela presença com a gente. Obrigada, querido. Obrigada a todos e que tenhamos um dia muito bonito. As colegas que ainda não comemoraram hoje, no próximo dia que forem comemorar, também tem um dia tão bonito quanto o de hoje. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. Espero você ao vivo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá. Tchau.